Então, agora nós vamos para a última apresentação da manhã, que é o do Grupo de Pesquisa em Educação Musical, o GPEM, que é liderado pela professora doutora Marisa Fonterrada. A professora Marisa está, nesse momento, numa banca de qualificação, mas quem vai fazer a apresentação aqui para nós é a doutoranda Roberta Forte, integrante do grupo, orientanda da professora Marisa. Então, é com você, Roberta, fica à vontade. Obrigada, Andréia. Nossa, professor de universidade está sempre correndo, né? Ninguém fica. Bom, gente, eu posso pegar alguns slides? Vamos ver se eu Pode, fica à consigo. vontade. Deixa eu ver aqui. Ah, não está aparecendo nas minhas telas. Espera aí. Eu não consigo compartilhar. Não sei como fazer. Enfim. Você quer mandar para mim? Ou é um arquivo? Eu posso tentar. É um arquivo, mas acho que não tem problema. Não tem problema. Será que tem a ver porque você não entrou com o login da Unesp? Será que é isso? Pode ser, mas não tem problema. Vamos ver. Peraí, deixa eu ver se eu consigo enviar para você. Aí eu vou ter que abrir o WhatsApp. Ou se você quiser tentar sair rapidamente e voltar com o login da Unesp. Vixe, vai dar mais trabalho se eu mandar do que eu mandar para você. Eu tô aqui com cheio de telas, sabe quando você está com várias telas abertas? Sim. Peraí. Só um instantinho, gente, tá indo já. Te mandei pelo WhatsApp, Andréa. Certo? Já estou verificando aqui. Tá. Bom, enquanto a Andréa está procurando aí, eu quero primeiro dar bom dia a todas e todos. Eu sou a Roberta Forte e eu queria começar minha fala agradecendo o convite da professora Andréa, do pessoal do PPG, né, do pós-graduação, e em nome da professora Marise e, obviamente, em nome de todos do GP. Tá? Para nós é uma honra poder estar aqui e apresentar a trajetória do grupo de pesquisa em educação musical, que é sediado no Instituto de Artes da Unesp. Conseguiu, Andréa? Está baixando aqui. Já vou compartilhar. Então, tá bom. Bom, enquanto isso, eu vou falando para vocês. O grupo ele foi fundado em 1997, tá? Sob a orientação e a coordenação da professora doutora Marisa Trench de Oliveira Fonterrada. E naquele momento, no início do nosso grupo, a ideia de grupo de pesquisa ela ainda não era amplamente compreendida dentro das universidades brasileiras. Então, não havia modelos consolidados e nem clareza sobre o funcionamento dessas estruturas, de como elas funcionavam. O grupo ele começou de uma forma bem modesta, ele reunia os orientandos da Marisa, né, da professora Marisa, e era um conjunto pequeno, formado exclusivamente por estudantes, mas que já se movia com um compromisso do estudo, da investigação e da construção coletiva do conhecimento. Os primeiros anos, as atividades eram essencialmente formativas. Elas realizavam-se através de leituras, discussões de textos, visitas a outras instituições, workshops e experimentações diversas. E essas ações, elas permitiam que o grupo se aprofundasse gradualmente e desenvolvendo uma identidade própria. E aí foi ampliando o seu campo de atuação. Conseguiu colocar? Ainda não. Ele está, né, não sei se ele está muito pesado, não baixou ainda, Rô. Mas tá indo, tá caminhando aqui. Gente, será que eu não consigo mesmo?
É que eu não. Se eu abro a tela, eu não consigo enxergar vocês, entendeu? Eu não consigo enxergar a tela do meeting, aí eu não consigo Tenta compartilhar. enviar para o meu e-mail. Ixi, pro e-mail vai ser mais difícil, será? Andréia Miranda. Ponto Moraes. Andreia Uhum, Moraes. já foi. Não vou escrever nada, nem assunto, tá? Ah, não precisa. Ele é grande mesmo. Será? Deixa eu ver. Tá indo. Pelo WhatsApp ele está baixando, mas não tá nem na metade ainda. Veja se você conseguiu. Estou atualizando a página aqui. Foi. Porque o interessante dos slides é que ele tem algumas fotos que eu acho que podem ilustrar um pouco mais o grupo de estudos, tá? Então, continuando, né, com o amadurecimento do grupo e das atividades, surgiu uma iniciativa de fazer a Semana de Educação Musical dentro do Instituto de Artes. As duas primeiras edições elas foram realizadas por alunos de graduação e de pós-graduação do Instituto de Artes e constituindo um espaço de troca e reflexão interna. Lá, a terceira edição, ela deu um salto, ela se tornou uma semana de educação musical internacional. E aí ela contou com a presença do educador canadense e compositor Murray Schafer, e que é referência mundial em ecologia acústica, que é um dos principais eixos de pesquisa do GPEM, e também com a Eleanor James, que acabou realizando. A Eleanor, se não me engano, é a mulher do Schafer, né? E ela acabou realizando uma gravação com o Piap. Pode passar, Andréia. A gente já está. Tá, deixa eu só A tela inteira? Isso. Tá melhor? Tá, bem melhor. Então, a coordenação foi criado, né? Já foi. Esse nós já falamos. Essa aqui é a primeira semana, não, essa aqui foi a sexta semana de educação musical, tá? Então, ela teve, a iniciativa sempre foi dos estudantes, enfim, dos orientandos, com a Marisa, óbvio, né? E uma articulação com a Unesp, sempre. As primeiras edições foram internas, na terceira ela começa a ser a nível internacional, e ela chama bastante gente, né? Vem bastante gente de muitos estados para a educação musical, e ela tem ao todo 7 edições, tá? Sendo que a última foi a respeito de voz, né? Cada semana a gente tem um tema, cada semana de educação musical, e geralmente ligado às questões contemporâneas da educação musical. E ao longo dos anos seguintes, o GPEM ele ampliou a inserção acadêmica e artística, porque o GPEM ele parte do princípio que, apesar de estarmos na educação musical, somos, né, dentro da música, todos artistas. Então, a gente também amplia a questão para performance, e eu diria, no meu caso, que é a minha última pesquisa de doutorado, a performance educacional e educativa, porque elas têm menções, elas têm viés diferentes. A educacional, ela envolve um processo onde há um processo de ensino e aprendizagem, e a educativa é aquela que você passa saberes para o público, né? Então, você monta uma performance na qual você pretende ensinar alguma coisa. Então, ao longo dos anos, o GPI ampliou essa inserção, e entre as realizações mais recentes, destaca-se o MIAU,
O Miau ele foi concebido na pandemia, ele foi sobre uma obra do Vitor Flusser. O Vitor ele é um compositor brasileiro radicado na França e ele escreve peças contemporâneas e também trabalha com criança por meio da música contemporânea, a educação musical por meio da música contemporânea. E ele fez uma peça que era para grupos adultos e infantis, coral infantil e grupos adultos de grupos instrumentais. Uma peça contemporânea e, como foi realizada durante a pandemia, foi um processo de gravação, cada um na sua casa, com a aparelhagem que tinha, e dentro do grupo a gente foi se articulando para conseguir fazer a mixagem, a masterização e a montagem de um vídeo que representasse essa obra. Ela está, se não me engano, exposta no YouTube. Eu não trouxe o link agora, mas depois eu posso disponibilizar, tá? Então, o Miau é um vídeo interpretação da obra do Vitor Flusser. Ele foi desenvolvido durante a pandemia e foi lançado no FLADEN, no SLADEN, né? Que a gente chama o Seminário Latino-Americano de Educação Musical, que é feito todo ano pelo FLADEN, em 2023, no Chile. E o GPEM, ele também participa ativamente do FLADEN, que é o Fórum Latino-Americano de Educação Musical, com apresentação de trabalhos variados, experiências de improvisação baseadas em paisagens sonoras e do entorno de pesquisador e a participação no FLADEN do Rio. O espetáculo foi o Influxo, tá? Incluindo essas experiências, a gente apresentou o último espetáculo, foi o Influxo. O Influxo ele foi uma experiência de improvisação em cima de imagens, foi uma experiência em cima de vídeos e falas que traziam para nós uma imagem do mundo contemporâneo, tanto dentro da educação ambiental, então tem uma transdisciplinaridade, e os projetos e os, como se fala, os temas transversais da contemporaneidade também, e dentro dessa apresentação a gente fazia improvisações com instrumentos diversos, com voz, e essas fotos que vocês estão vendo são a do Influxo. Então tinha a regência criativa da Chefa Alonso, que a gente também estudou bastante, e esta apresentação específica, que foi no FLADEN em 2024, que aconteceu no Rio, desembocou num livro que se chama Isto e Aquilo. O Isto e Aquilo, ele está sempre presente, né, nos grupos de estudos da Unesp, pelo que eu tenho visto, que é no GPI a gente fala, é o Onkotô Ponkovô, né, onde é que eu estou, para onde que eu vou, porque esse discernimento de ponto de partida e ponto de chegada, ele é muito importante, principalmente dentro da educação musical, que é o mapeamento de um processo não só experiencial, mas também educacional. Então, este livro ele foi escrito pelos integrantes do GPEM, no qual nós relatamos os trabalhos que nós apresentamos no evento do FLADEN em 2024 no Rio, e inclusive o processo de criação da apresentação do Influxo. E, paralelamente, diversos projetos eles seguem em desenvolvimento, refletindo a vitalidade e a continuidade das investigações do grupo, tá? Um outro marco importante do GPEM foi a publicação do livro Ciranda de Sons, que foi em 2015, que ele foi resultado de uma pesquisa a respeito da improvisação livre. Essa pesquisa ela foi apoiada pela FAPESP, ela recebeu apoio da FAPESP, e possibilitou a vinda de uma das maiores pesquisadoras em improvisação livre, que é a Chefa Alonso, uma musicista espanhola, que veio trabalhar conosco, com vários grupos, a respeito da improvisação livre. E este projeto, ele deu origem, ele desembocou, né, como resultado, o livro Ciranda de Sons, foi o resultado dessa pesquisa, no qual a gente fala da pesquisa de práticas criativas em educação musical e fala especificamente sobre a improvisação livre, tá? Atualmente, o GPEM ele tem 4 linhas de pesquisa: a educação musical em diferentes contextos,
que ela investiga os processos de ensino e aprendizagem em escolas de educação básica, conservatórios, projetos sociais e cursos de formação docente. A outra linha de pesquisa são as práticas criativas, que enfatiza a experiência, a escuta sensível, o reconhecimento do espaço, a autonomia e a capacidade de escolha. Um dos livros do grupo resulta diretamente nessa linha, que é justamente o Ciranda de Sons. A ecologia acústica, que é o campo iniciado na década de 1960 e foi fortalecido no Brasil a partir de 1990, com as traduções, inclusive, dos livros do Murray Schafer pela Marisa, e que ainda demanda investigações de práticas para enfrentar o excesso de ruído que caracteriza a vida contemporânea. Eu acho que hoje a gente bate muito nessa tecla da importância da educação musical, inclusive pela questão da ecologia acústica. A educação musical pela voz, que é fundamentada na convicção de que todo ser humano é potencialmente musical e de que essa musicalidade ela pode emergir desde os primeiros anos de vida por meio da voz. Então, nós temos muitos integrantes do GPEM que pesquisam desde da gestação até a musicalização de bebês como um ponto fundamental, né, para a musicalidade humana. Além dessa produção acadêmica, a gente inclui também dissertações, teses, artigos, participação em congressos nacionais e internacionais. O grupo mantém uma forte inserção artístico-cultural. Parte da identidade do grupo reside na convicção de que a pesquisa em música deve dialogar com a prática musical e com a criação e com a performance, de modo que o conhecimento produzido se traduza também em experiências artísticas. E tudo isso, eu acho que ele é engrandecido justamente por causa da trajetória da professora Marisa, né? A Marisa, ela é uma figura central na educação musical brasileira. Os livros dela são, a maioria, tanto as traduções do Schafer como o livro de Tramas e Fios, ele é indicado em todos os concursos públicos do Brasil inteiro. Então, ela tem uma grande importância dentro da educação musical do Brasil. Ela é uma livre-docente pela Unesp, ela é doutora em antropologia pela PUC, tradutora do Murray Schafer de vários livros, né, entre eles o Ouvido Pensante, Afinação do Mundo, Ouvir Cantar, 100 exercícios para educação, para limpeza de ouvidos, que é do Schafer também, e o último que ela traduziu, se não me engano, foi Templos do Silêncio, Vozes da Tirania, que foi o último livro deixado pelo Schafer, em que ele fala a respeito do projeto e da continuidade do projeto da afinação do mundo, que é justamente a produção como se diz, a promoção de designers sonoros para o mundo que está com uma ecologia sonora bem comprometida, né? Enfim. E, além disso, ela foi criadora da EMIA e trabalhou muito tempo na ETEC, no Centro Paula Souza, né, de artes, e ela é uma figura central, que já foi dito, da educação musical brasileira, e ela é toda a base de consolidação do GPEM. Bom, como integrante do grupo, eu participo desde 2016, né? Essa é uma das fotos antigas do grupo. O grupo ele se renova a cada ano por causa das entradas de outros orientandos, e também a gente conta com professores e até pessoas fora da comunidade acadêmica, mas que vêm para contribuir e para também adquirir um crescimento dentro da área, né? Então, como integrante, eu posso dizer que o GPEM, para mim, ele significa atuar em um espaço de formação que ultrapassa os limites da sala de aula. Como vocês viram, a gente trabalha com a performance, a gente trabalha com projetos socioculturais, a gente trabalha com oficinas, a gente trabalha com palestras, a gente trabalha em congressos, tudo isso visando a educação musical, e é um ambiente de pesquisa, de criação, de muita reflexão, de escuta, né? Porque sem a escuta não se aprende nada e não se ensina nada.
e no qual a música, e nós temos que ver também que nós somos os profissionais da escuta, né? Então trabalhar a escuta é primordial, e no qual a música ela é compreendida como uma prática social, cultural e transformadora. Então é um espaço que ele acolhe, amplia e desafia, né? Desafia e amplia horizontes. É isso. Eu quis ser breve, a Marisa pediu para eu não falar muito. Eu agradeço a atenção de todos e todas. E eu desejo que essa apresentação contribua para aproximar vocês das possibilidades que o Instituto de Artes oferece, né? Entre elas a participação nos grupos de pesquisa, né, que se articulam através do rigor acadêmico, e a sensibilidade artística e o compromisso com a educação musical. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Roberta. Acho que valeria a pena comentar os dias de encontro. Não? Quer falar um pouquinho sobre isso? Sim, os encontros do GPEM são sempre às sextas-feiras, a partir das 2 horas, em sua maioria presencial, porque a gente gosta de mexer muito com improviso, performance e coisa e tal, mas também há algumas possibilidades online. A gente tem pessoas de todo o Brasil que participam, às vezes a gente abre a sala também com online, né, o híbrido. Enfim, a gente tem alguns problemas com essa questão híbrida, né, porque às vezes atrasa, coisa e tal, e às vezes quem está do outro lado da tela não escuta muito bem, porque a gente mexe com a instrumentação, com a improvisação, e aí fica um pouco limitada a participação que está online, mas é sempre de sexta-feira, das 2 às 4 horas da tarde. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aberta. Ei, Roberta, pode comentar aqui, Andréia? Sim, por favor, Claro. Sibeli. Na verdade, eu quero mais comentar, assim, que a Marisa Fonterrada, né, o trabalho dela, assim como do Murray Schafer, super importante. Eu estou fazendo agora o doutorado, né, no Instituto de Artes, orientando da professora Vânia, um trabalho aí com as vozes performáticas, enfim. E o tema é o carnaval, sabe? O assunto. Nossa, à medida que você foi falando, foram abrindo tantas arestas que eu tive que me policiar aqui. A questão da música, né? Como eu sou uma estudante de música eterna, comecei a estudar música com 5 anos de idade, e o meu primeiro emprego foi professora de música, e depois para sempre. Eu dou aula agora dentro da UENG, na Escola de Música da UENG. A gente já teve a oportunidade de fazer um trabalho com a Marisa Fonterrada lá na UFMG, né? Também fui estudante, né, da UFMG. E, nossa, o trabalho com o Murray Schafer, né, importantíssimo. Às vezes eu acho, não sei, Roberta, você me ajuda aí nessa colocação, às vezes eu acho que a gente compreende muito pouco o trabalho do Murray Schafer, sabe? Assim, a história da ecologia do som, da consciência sonora, e eu fico assim naquela expectativa de que, nossa, se todo mundo, cuidado com a doutrina, né, eu pensando aqui, mas se todo mundo tivesse aula de música, talvez a gente tivesse menos ruído no mundo, não sei. Um talvez, assim, é um sonho, né, quase uma utopia a questão, porque eu realmente me sinto muito incomodada com os barulhos, né, com a falta também da escuta, né. Então, é isso, é mais um comentário, assim, se você quiser falar também. É gostoso, né? Sempre é gostoso falar do Murray Schafer, porque todo mundo conhece o trabalho da escrita dos livros, das oficinas dele, mas na realidade ele é um grande compositor e é totalmente contemporâneo, né? Ele é adepto da não métrica, adepto do momento do sentido. E ele também tem peças teatrais, musicais maravilhosas que são inseridas dentro do ambiente natural. Então, essas peças, inclusive a Marisa está fazendo uma delas aqui no Brasil, lá em São Miguel Arcanjo, dentro do Parque do Zizo, que é o Lobo, né? O Lobo na realidade, se vocês pegarem o último livro dela, que é o Lobo no Labirinto, que eu acho que é o trabalho de doutorado dela, ou livro da ciência, eu não lembro. E ela analisa
as peças do Murray Schafer. No ano passado, ela chegou a dar uma disciplina a respeito disso, de como ela veio analisar, e a análise dela, assim como também a escrita do Murray Schafer, ela passa pela antropologia, pela filosofia, pela psicologia junguiana, pela história, pela jornada do herói. Então, ele traz muitos elementos para dentro das peças dele que são extremamente educacionais, né? Estão extremamente ligados à educação musical. E todas essas peças inseridas dentro de um ambiente natural, onde ele trabalha o que ele fala da limpeza de ouvidos. Então, você quer assistir uma peça do Murray Schafer, você vai ter que ir para o Canadá, ficar 10 dias inserido dentro da floresta canadense, né? Agora já não, porque infelizmente nós o perdemos em 2021, mas a Marisa, ela tem perpetuado esse trabalho aqui no Brasil e tem feito a peça A Primeira Pátria, que é o Lobo, dentro do Parque do Zizo. Então, acho que acontece sempre em outubro, também estão todos convidados. Para mais informações, eu aconselho vocês participarem do grupo de pesquisa, porque esse também é um projeto do grupo de pesquisa, né? Quem está tocando é ela e o Rafael Arcanjo. E assim, falar sobre Murray Schafer é também o último livro dele, que é O Templo do Silêncio e Vozes da Tirania. Ele fala muito sobre isso, sobre a questão da ecologia sonora e como os nossos ouvidos eles estão sendo raptados para o comércio capitalista, né? Então, hoje você consegue identificar o ronco do carro, de um motor do carro, porque ele tem um determinado timbre, né? Você está o tempo todo sendo bombardeado por jingles ou mesmo por né, aquela coisa de feira, quem grita mais alto vende mais. Alarmes, né? Aqui em Belo Horizonte, gente, é só alarme. É de todo, então, de todo jeito. Tudo isso rapta a nossa escuta e põe um véu sobre o que está atrás, né? Sobre as camadas de sonoridades que existem, e a gente, às vezes, quem acaba perdendo, muitas vezes, são os sons naturais, os sons da natureza, os sons de uma água corrente, que são sons que interferem diretamente na nossa saúde mental e física, né? Então, tem vários estudos sobre isso. O professor Marcos está aí, o professor Mesquita, né, que é mais da neurociência, eu acho que também observa isso. Enfim, eu acho que são camadas, são ramificações, são rizomas, como diria Deleuze e Guattari, que a gente precisa explorar dentro da educação musical. Enfim, é isso. Roberta, você quer deixar um e-mail? O GPEM tem um e-mail próprio, ou se você quiser deixar o seu aqui no chat, se alguém tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato depois. Olha, o GPEM tem um e-mail próprio, mas a gente parou de usar já faz um tempo, porque como estamos todos dentro do sistema da Unesp agora, que é o do Google, a gente acaba deixando. Então, o meu e-mail é roberta.forte@unesp.br. Né? Quem quiser entrar em contato comigo, eu passo para Marisa. Tá bom? Porque o e-mail dela, infelizmente, dentro do sistema da Unesp não está funcionando. Então, o dela se não me engano, deixa eu pegar aqui o da Marisa. Marisa Trench? Exatamente. Marisa Trench de Oliveira Fonterrada é marisa.trench, tem o @unesp.br, mas ela não consegue acessar muito. Então, ela tem o UOL, que é marisatrench@uol.com.br. Coloquei aqui. Isso, esse ela acessa. Isso. Muito bem, gente. Eu agradeço mais uma vez, então, Roberta, pela apresentação, exposição do grupo, do GPEM. Agradeço a todos vocês, né, pela companhia, então, nesta manhã. O IA tem mais grupos ainda, além dos que foram apresentados ontem e hoje, né? Mas esses foram que a gente conseguiu que tivesse algum representante, conciliar com as agendas, mas
tem alguns grupos que acabaram não entrando, não foi possível dessa vez, mas acho que já deu para ter uma ideia, né, do panorama, das inúmeras possibilidades aí de estudos e pesquisas que o IA vem desenvolvendo. Então, isso é muito bacana, principalmente para quem está chegando, né, vai conhecendo o ambiente e tudo mais. Então, agradeço mais uma vez, então, a todos vocês e reforço aqui o convite que a professora Rita já deixou para estarem conosco, né, às 14 horas, para o último momento, então, dessa semana inaugural, que é a palestra com a professora Daniela, da Unesp, lá de Guaratinguetá, que vai ser muito rico também, traz uma temática muito importante aí, na atualidade aí da nossa área. Tudo bem? Então, um abraço a todos vocês e continuamos aí juntos. Até mais tarde. Obrigada, boa tarde, gente. Beijos. Tchau, obrigada, gente.